Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, no vídeo anterior a gente estudou sobre o capítulo 1. A gente viu que no capítulo 1, Deus habitou entre nós em forma humana, Jesus Cristo. Vimos também que houve o batismo de Jesus Cristo por parte do profeta João Batista. E ali a gente viu a manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no batismo. Depois disso, Jesus chamou alguns dos discípulos para que pudessem segui-lo. E agora no capítulo 2 a gente vai ver que há o primeiro milagre que acontece na vida de Jesus Cristo, que é o milagre da transformação da água no vinho. Vamos ler então o capítulo 2 para a gente depois fazer o comentário. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora." A sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: "Todos põem primeiro o vinho bom e, quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho." Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galiléia. Assim, revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus filhos, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: "Tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa do meu pai em mercado?" Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: "O zelo da tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram: "Que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade de fazer isto?" Respondeu-lhes Jesus: "Destruirei este templo e em 3 dias o levantarei de novo." Disseram os judeus: "Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias?" Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que faziam e creram no seu nome. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhes testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia do homem. Aqui a gente vai observar que no final do capítulo, último versículo, a gente vai ver Jesus falando "filho do homem", né? Porque no capítulo 1, ali
Jesus é chamado Filho de Deus. Aqui no capítulo 2, ele é chamado o Filho do Homem. A gente observa aqui que Jesus passou uns 3 dias, né? 2 dias viajando, e no terceiro dia ele foi para essa festa lá, um casamento, né? Que aqui a gente pode observar que deveria ser de familiares, de parentes. Por quê? Porque Maria, ela aqui está numa espécie de quem está ajudando no casamento, né? Na festa. E você vai observar que o primeiro milagre de Jesus acontece, onde ele vai transformar água em vinho. Não era chegada a hora dele, não era o momento ainda dele começar o seu ministério, mas houve, a partir do momento, como tinha muita gente, a gente pode observar ali que Deus já começou a fazer a sua obra na vida de Jesus Cristo. Quando ele falou aqui no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Aqui o terceiro dia, quando Jesus fala, né, quando é citado aqui que no terceiro dia, 2 dias de viagem, mais o terceiro dia, que é aqui na festa do casamento, a mãe de Jesus, Maria, viu que as pessoas estavam preocupadas porque no meio da festa já tinha acabado o vinho. E como ela estava organizando a festa, pelo que a gente vê aqui, a gente vê que ela estava organizando a festa, ela chega para Jesus e fala para que ele pudesse... Na verdade, ela chamou os serviçais, né, os serventes, para que pudesse falar com Jesus. E Jesus disse: Que é isso, mulher? Não é chegada a minha hora. Às vezes a gente acha estranho quando se fala mulher, mas mulher, lá na cultura judaica, naquela época, era uma forma gentil, era uma forma de tratamento, como se fosse senhora, né, pra gente aqui. Então não era uma forma de tratamento quando ele chama mulher. Agora, quando ele diz assim, não é chegada a minha hora, o que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora. Ele daqui está dizendo o seguinte, que ainda não é hora dele começar a apresentar os sinais de que ele é o Messias, né? Aí por isso que ele disse assim: o que eu tenho a ver? O que tu tem a ver com isso? Mais ou menos assim. Ele ficou assim numa situação de que a Maria, naquela situação, porque sabia que iria ser uma vergonha, né, no casamento faltar o vinho, né? Porque as festas judaicas, festa de casamento era tipo uma semana, né? E lá era muito feio se faltasse vinho, né? Então, quando ela fala isso para os serviçais, os serventes, procurar a Jesus e fazer tudo que Jesus mandasse. Aí Jesus, quando fala para Maria que aquele momento ali ainda não era o momento dele se manifestar, porque ele tinha que obedecer ao Pai, a Deus, o seu Pai que o tinha enviado. Então, ela não tinha esse poder sobre ele. Mas ele fez aquilo ali porque viu que é chegada a hora de manifestar. Então, ele fez o primeiro milagre, mandou que enchesse, aqui como ele vai dizer aqui, como é que ele mandou encher, ele diz aqui: estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Aqui, essas talhas eram mais ou menos
para quem não conhece, seriam aqueles potes. A gente observa uns potes, né, que existem hoje, né? Era mais ou menos daquele tipo, só que era muito grande, né? Era um recipiente para ser colocado água, porque eles faziam as purificações, os judeus lavavam as mãos para comer, então estava tudo lá reservado, guardado para eles fazerem esse tipo de cerimonial, né? Então aqui quando fala metretas, metretas é uma palavra grega que ela significa uma forma de medida, certo? Que é uma medida que existia mais ou menos, é como se fosse 40 a 80 litros cada metreta. Então, aqui você vai ver que se você colocar mais ou menos que uma metreta tem a medição de 80 litros, e se são 6 jarros, né, 6 talhas, a gente vai observar que tinha aproximadamente 480 a 500 litros de água. Então ali foram tudo transformadas em vinho, né? Aquelas talhas, a água foi transformada em vinho, desculpa. O mestre Sala, ele provou da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galiléia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Aqui, o caso desse mestre Sala, que era como uma espécie de maître, né? Que ele era responsável pelos garçons, e ele que provava do vinho, né? E eu acho que ele já estava chapado no petróleo, né? Aqui, porque ele não reconhecia, não sabia de onde é que estava vindo aquele vinho, né? Mas ele sabia que os serviçais, os garçons, né, sabiam de onde tinha sido aquele vinho, sabiam que tinha sido a transformação da água em vinho, que Jesus tinha feito aquele milagre, né? Então, o vinho era tão bom, mas tão bom, que era uma coisa imaginável, né? Ele fala pro noivo: olha, geralmente nas festas, no início coloco a boa bebida e depois coloca aquela bebida de segunda, né? Bebida ruim. E aqui você coloca no final o melhor vinho, ou seja, o vinho aqui era de espetacular gosto, né? De espetacular sabor. Então, aqui você vai ver que os discípulos que estavam com Jesus, eles aqui creram que o Senhor Jesus era o Messias, a partir desse primeiro milagre. Lá na frente a gente vai ver que foram diversos milagres que são registrados na Bíblia, né? Mas tem muitos que não foram contados, porque se fossem colocados na Bíblia, dariam para fazer uma biblioteca, como o próprio apóstolo vai dizer lá na frente. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, né? Ali estava presente Maria, mãe de Jesus, e também os seus quatro irmãos, né? Que é relatado em Mateus, que é o José, Simão, Judas, que não é o Judas Iscariotes, é o irmão de Jesus, e o Tiago. Esses são os 4 irmãos de Jesus que estavam lá. Então a gente vai observar aqui que depois da festa, né, Jesus já sai dessa cidade, né, a Caná de Galiléia, e vai para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, né, aí ele se dirige lá para Jerusalém, né? E lá ele vai chegar no templo. Estava acontecendo a Páscoa dos judeus, e era a primeira Páscoa que Jesus
participava já com ele, com o seu ministério de sinais, de mostrar que ele é o Cristo, né? Então, esse é o primeira viagem de Jesus, a primeira Páscoa que Jesus começou, a primeira Páscoa de Jesus relatado durante o período que começou o seu ministério. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todo para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? A gente vai observar aqui que quando Jesus foi lá para Jerusalém, os judeus se dirigiam para o templo. Então, as pessoas levavam animais para o sacrifício, né? A expiação dos pecados. E quando Jesus chega ao templo, ele não vai questionar, não é nem a questão do comércio que havia ali aos arredores do templo, né? Era a questão de como é que eles estavam profanando aquele local santo, né? Ou seja, quando ele chega lá que vê pessoas vendendo pombas, os animais para fazer o sacrifício, e ele vê lá também cambistas, né? Fazendo as trocas de moedas, fazendo uma situação que praticamente transformaram o templo do Senhor em moeda de troca, né? Então aqui Jesus ele se ira, né? Porque ele vai ver o seguinte: Jesus era o Filho do Homem e ele chega no templo de Jerusalém, que naquela época os sacrifícios ainda eram feitos no templo e a manifestação de Deus era no templo. Então, se Jesus estava aqui na terra sendo representante, sendo o próprio Deus, então ele se irou, diz: estão profanando o templo, estão profanando a minha casa, a casa do meu pai, né? Aqui Jesus fala com autoridade de que ele é o Messias, de que ele é o próprio Deus. Então, esse chicote que ele fez era aquelas cordas que amarram os gados, né? Então, ele fez isso porque ele se irou. Não era uma forma de que Jesus perdeu o controle, não. Ali é uma forma dele se irar, assim como acontece com Deus, que irava-se muito com o seu povo, que se desobedeciam, né? Então a gente vai ver aqui que no templo, Jesus aqui já começa a manifestar como Filho do Homem. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isto? Respondeu-lhe Jesus: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Aqui os judeus, quando viu Jesus irado e se manifestando e dizendo que não faça isso na casa do meu pai, porque você falar que era seu pai, Deus, ali, para os judeus, está dizendo assim: por que ele disse que é o pai? Para os judeus aquilo ali eles ficaram impressionados, né? Eles ficaram atônitos, né? Então eles chegam para Jesus e perguntam: e que sinais tu fazes para dizer que é o Messias, para dizer que é o Filho de Deus, né? Então, o que Jesus vai dizer para eles aqui é que iria destruir o templo e em 3 dias iria reconstruir. Jesus estava se referindo ao templo dele mesmo, o templo da pessoa de Jesus Cristo, que iria ser crucificado, iria ser sepultado, mas que com 3 dias ele ia ressuscitar. Aqui ele já estava prevendo a prisão, crucificação, morte e ressurreição dele. Quando ele diz: em 3 dias eu levantarei o templo, ele está falando do templo espiritual, é o templo que hoje
é habitado o Espírito Santo, né? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e que entregam a vida para o Senhor, o Espírito Santo vai habitar no nosso coração, que é chamado o templo do Espírito Santo. E Jesus aqui faz isso, mas eles ficam impressionados, né? Eles vão dizer que como é que pode? Se o templo foi construído por Salomão por 46 anos e tu vens aqui e diz que vai destruir em 3 dias, em 3 dias vai reconstruir. Disseram os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que faziam e creram no seu nome. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhes testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Os discípulos aqui, eles, depois da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo, eles lembram, né? Eles vão crer nas Escrituras que os profetas anteriores diziam, né? De que o Filho do Homem viria aos seus e os seus iriam rejeitá-lo, e que ele ia para a cruz, iria ser morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitava. E aconteceu aqui, a gente vai ver, né? E você vai ver que Jesus ele não confiava no coração humano, né? Porque aquele já como Deus, ele já sabia, já tinha uma presciência, já tinha uma onisciência do que o homem era capaz, que o coração do homem é enganoso e que Deus sonda o coração, a mente de cada pessoa, né? Então, Jesus aqui, ele não se preocupa com aqueles que creram ou não, porque muitos aqui, quando Jesus fez muitos milagres na Páscoa, muitos creram nele, diziam que creram, mas só que Jesus disse, olha, para mim pouco importa isso, porque eu sei que o coração deles estão só pelo lado da emoção, porque eles viram isso acontecer, esses milagres, mas daqui a alguns anos eles estarão me crucificando, me condenando. E foi o que aconteceu, né? Por isso que muitas das vezes, nas nossas vidas, as pessoas às vezes acham que estão convertidas, acham que está com o Senhor Jesus, e na verdade é só um momento de emoção. As pessoas não estão convertidas na verdade, porque a conversão é quando você reconhece que é um pecador, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, para que o Espírito Santo possa habitar na sua vida. Então, com os frutos do arrependimento, as obras que você vai praticar serão agora frutos do Espírito Santo. Então você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, procuremos cada dia estar nos vigiando e orando e procurando saber se realmente nós estamos em Cristo ou não. Para isso você tem que olhar para você, ver as suas ações, ver a sua intimidade que você tem com Deus, se você está orando, se você está lendo a Bíblia. É isso que faz do que você ser chamado um filho de Deus. E amanhã, na próxima semana, a gente vai comentar sobre o capítulo 3º, capítulo 3. Ok?